Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Estou muito bem aqui, feliz com Jesus e muito empolgado com aquilo que Ele vai fazer aqui nesse domingo, nessa manhã. Eu creio que essa manhã é uma manhã de encontros profundos com o Senhor. Não sei como que você veio aqui para a igreja. Normalmente a gente, principalmente de manhã, né, acorda, nem pensa direito o que está fazendo, só coloca a roupa e vem muitas vezes na correria. E antes da gente começar a palavra, eu queria que nós tirássemos um tempo para posicionar, porque eu sei que nesse dia o Senhor Deus está para fazer grandes coisas. Eu creio que esse domingo é um domingo que está na agenda de Jesus, onde Ele quer te encontrar. Pensa, meu irmão, Deus Todo-Poderoso, Ele já teve encontros profundos com Moisés, como Davi, com João Batista. Só que ainda assim, esse Deus, Ele vem para essa manhã aqui, nosso Deus, Ele está aqui, e Ele tem expectativa em um encontro com você. E como que eu sei disso? O próprio Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, uma certeza que eu tenho é que Deus, Ele quer ser buscado, e Deus, Ele quer ser encontrado por você. Deus Todo-Poderoso, Ele tem expectativa. E eu creio, meus irmãos, que os próximos minutos aqui pode ser um divisor de águas para toda a sua vida, para toda a sua história. E isso tem a ver com a fé e a expectativa que você tem no seu coração para com essa manhã. Às vezes, irmãos, eu fui em cultos, eu não tive encontros profundos com Jesus, porque eu não tinha fome por Deus. Muitas vezes, irmãos, eu tive encontros profundos com Deus, e o culto nem pareceu mover, mas porque eu tinha um desejo, Senhor. Nosso Deus, Ele está aqui nesse lugar, e eu queria que nós tivéssemos fome por Ele. Eu estou aqui não como um pregador, mas eu estou aqui como alguém que quer encontrar Jesus junto com você. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, e eu quero nos próximos total liberdade para o Espírito Santo e para aquilo que Ele está para fazer aqui nesse lugar. Mas para isso nós precisamos de fome. Eu me lembro, uma certa ocasião, eu vim aqui pro aniversário de bodas de prata aqui na igreja. E naquele dia eu estava, antes de vir para cá, eu estava com muita fome. E aí tinha uma pizza, sabe aquelas pizzas de outro dia que está lá em casa, que fica em casa? E aí antes de vir para cá eu comi um monte, gente. Um monte. E aí acabou as bodas de prata aqui dos meus pais e falaram: a gente quer levar vocês num restaurante. E é o restaurante que eu mais gosto, aquele restaurante, sabe, que você vai uma vez a cada 2 anos, de tão caro que é? Mas eu gosto, aqueles restaurantes que você pode comer à vontade. E eles falaram: a gente vai pagar para vocês. Eu falei: ah, não. Chegamos ali no restaurante, irmãos, comida, só que estava faltando um ingrediente para mim: a fome. Eu tinha comido a pizza, eu estava sem fome. E aí eu falei: pai, nem precisa pagar para mim, eu só vou tomar uma água. Olha a tristeza, gente, olhando todo mundo comendo, e eu estou sem fome. Perdi a oportunidade. Irmãos, está sendo posto aqui essa manhã, que é o próprio Jesus. Ele é a nossa comida, Ele é a nossa bebida, mas não adianta nada. Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar se o seu coração não tem anseio por Ele, se o seu coração não deseja a Ele. Eu queria tirar aqui os próximos 2 minutos para você posicionar o seu coração, para você desejar a Deus nessa manhã. E fome não é um sentimento, a fome espiritual, diferente da fome física, não é um sentimento, mas é uma decisão. Você pode decidir por Deus nessa manhã. Então, se você puder agora fechar os seus olhos, e eu queria que você posicionasse o seu coração para um encontro com Jesus nessa manhã.
Jesus, enche esse lugar. Enche esse lugar. Papai querido, nós te amamos tanto, não há outro como o Senhor. O Senhor é deslumbrante, nós estamos impactados com quem o Senhor é. O Senhor é cheio de glória. O Senhor é santo, santo, santo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós te amamos, Pai, e nós estamos como uma família nessa manhã, diante do Senhor que é glorioso, diante do Senhor que é tremendo. Espírito Santo, nós amamos tanto o Senhor, nós amamos tanto a comunhão contigo, e nós te damos total liberdade nessa manhã. Nós liberamos cura aqui. Se há enfermos nesse lugar, seja curado no nome de Jesus. Eu libero cura sobre a sua vida. Eu oro para que os corações possam estar abertos para receber a tua palavra, que é viva e que é eficaz e que é mais afiada do que uma espada. Nós abrimos o nosso coração. Eu repreendo aqui desse lugar todo inimigo da palavra de Deus, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade. Nós lançamos agora aos pés de Cristo. E nós reconhecemos, Jesus, que tudo que nós precisamos nessa manhã é do Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Se você puder agora só perceber a presença de Deus aqui nesse lugar. Te amo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Amém, amém. Você pode abrir os seus olhos. Meus irmãos, é uma honra para mim estar aqui compartilhando. Para quem não me conhece, eu não estou aqui todo domingo, né? Nem todo mês. Eu tenho liderado, cooperado com o Espírito Santo na liderança da Paz Church, ali em Osasco. É a minha igreja local, tudo que a gente tem vivido ali. Mas essa aqui, a Paz Church Barueri, é a igreja que eu cresci, a igreja que o meu pai é o pastor. E é uma honra sempre estar aqui e receber de tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar, poder também liberar aquilo que Deus tem colocado. Estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar falando, o tema da palavra é um coração peregrino. Um coração peregrino. E o que é um peregrino? Peregrino é um viajante, alguém que embarca em uma jornada. E essa palavra peregrino é faz vocabulário bíblico. E eu queria ler com vocês aqui, abra sua Bíblia, em Hebreus 11, de 8 a 10. Eu creio que nessa manhã, Deus ele vai colocar em nós um coração que anseia por um reino, um coração de alguém que anseia pátria. Eu creio que o Senhor ele vai liberar isso nas nossas vidas, esse coração peregrino, esse coração de alguém que anseia por uma pátria. Eu nasci aqui em São Paulo, cresci minha vida aqui, só que quando eu tinha 18 anos, nós fomos enviados para o Japão, eu e minha família. Nós ficamos ali 3, 4 anos no Japão. E naquele tempo, meus irmãos, eu percebi, quando eu saí do Japão, eu percebi o quanto eu amava o Brasil, né? Eu tinha saudade de coisas bobas, por exemplo, cachorro, né? Cachorro, lá não tinha cachorro latindo na rua, né? Que saudade de uns cachorros doidos latindo na rua, que saudade de, sei lá, de ouvir um barulho extra, né? A música do gás, alguma coisa assim, né? Umas saudades. Eu estava como aquele poeta, né? Minha terra tem palmeiras, onde cantam desejo em vir aqui para o Brasil, né? E ali eu percebi que eu amava mais o Brasil do que eu imaginava. E o Senhor ele quer liberar, irmãos, no nosso coração hoje um desejo por um reino, um desejo por um rei, um desejo por uma.
E aqui em Hebreus, capítulo 11, de 8 a 10, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão que tinha esse anseio. E eu queria que você lesse aqui comigo. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Vou ler de novo esse versículo 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Meus irmãos, Abraão, ele tinha uma vida provavelmente muito confortável, ali junto com o seu pai, quando o Senhor disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele vive como peregrino na terra, ele anda vagando na terra. E eu sempre achei que Abraão, ele desejava estar em Canaã, e ele desejava sim essa terra prometida. Só que Abraão, ele desejava muito mais que isso. Aqui a Bíblia nos diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e nós sabemos, Abraão, ele tem o seu filho Isaque, que é o filho da promessa, que tem Jacó, e Jacó tem os seus filhos, ali os 12 patriarcas de Israel. José, ele vai para o Egito, depois os irmãos vão, eles se multiplicam muito, e eles estão ali no Egito, de Faraó. E durante 430 anos, o povo vive longe da terra prometida. Então eles embarcam, depois de sair do Egito, o Senhor liberta eles com mão de poder, mandando ali as pragas no Egito, e eles embarcam para o deserto, à procura de uma terra prometida. Depois de 40 anos no deserto, Josué, ele entra na terra prometida, eles conquistam a terra prometida, mas ainda assim, havia um desejo em Israel por um reino e por um rei. Vemos isso nos profetas. A Bíblia, irmãos, é sobre um reino que há de vir. E todo homem de Deus que se levantava em Israel, já estando na terra prometida, ele falava desse reino que haveria de vir. João Batista, ele vem anunciando Cristo ali no deserto. E quando Jesus vem, sabe qual que é a primeira pregação de Jesus, meu irmão? É sobre o reino de Deus, é sobre um reino que haveria de vir. Jesus, ele não vem para mudar essa terra, um lugar melhor para se viver, para fazer dessa terra um lugar confortável para os crentes. Não, Jesus, ele vem anunciando um reino que viria. Essa é a primeira pregação de Jesus. Vamos ler aqui em Marcos 1, de 14 a 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. A primeira pregação de Jesus é: o reino de Deus está próximo. As últimas palavras de Jesus, irmãos, ali no livro de Atos, capítulo 1, são sobre o reino de Deus. O que Jesus fala depois de ter fala que Jesus, ele falava de palavras sobre o reino de Deus. Ele pregava palavras concernentes ao reino de Deus. Jesus, ele veio apontar um reino. Ele veio falar de um reino. Agora, abra sua Bíblia aqui, declarações de Jesus sobre o reino. Ele diz que o reino de Deus já chegou. Vamos ler aqui, Lucas 11, 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus, ele expulsava demônios. Ele falava: se eu estou expulsando demônios, é chegado o reino de Deus sobre vocês.
Agora, uma pergunta e uma dúvida que eu tinha na minha vida é, o reino de Deus está próximo. A gente acabou de ler Jesus falando, o reino de Deus está próximo. E aí Jesus ele diz, mas o reino de Deus já chegou. Você expulsa o demônio, o reino de Deus já chegou. Eu ficava, como assim? Está próximo? Se o assunto principal de Jesus é o reino de Deus, eu preciso saber, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus já chegou. Irmãos, os dois. O reino de Deus já chegou em nós. A Bíblia fala que o reino de Deus está em nós. E aqui ele fala que está sobre nós. Que o reino de Deus ainda não chegou em sua plenitude, fisicamente, como Jesus vindo como um rei. E uma figura que exemplifica muito bem isso, meus irmãos, era a figura política da época de Jesus. Jesus, ele viveu ali em Israel, num tempo muito difícil politicamente falando, onde Roma, o grande império romano, tinha tomado Israel. Roma governava Israel. E Roma não só governava Israel, mas governava todo mundo. Só que o governo de Roma era muito diferente do governo de outras nações. Roma, quando ela invadia um país, invadia um território, eles não tinham como alvo destruir tudo, não acabar com tudo e já era. Não, eles iriam romanizar o lugar. Eles iriam influenciar o lugar onde eles estavam com os costumes romanos, e ali se tornaria um pedaço de Roma. Só que, irmãos, apesar de ter cultura romana, não era Roma. Era um território de Roma. Apesar de ter cultura de Roma, o imperador não estava lá. E a mesma coisa com o reino de Deus, meu irmão. Nós aqui somos crentes, nós aqui temos o reino de Deus em nós, nós aqui falamos de coisas do reino de Deus, mas aqui ainda, essa terra ainda não é o reino do nosso Deus. O nosso rei, ele não está aqui reinando fisicamente, mas existe uma promessa de que ele virá e de que esse mundo se tornará o reino do nosso Deus. De que esse mundo se tornará reino de Cristo, ele reinará sobre a terra como um rei presente aqui. E é essa a que a Bíblia nos dá. É sobre isso que Jesus, ele veio falar. Muitas vezes nós temos a ideia, e eu tive muito essa ideia, de que um dia eu vou ir para o céu. Que quando tudo acabar a gente vai para o céu. Só que está errada essa ideia. Não é bíblica. A Bíblia nos ensina que o céu vai descer na terra. Que a nova Jerusalém, ela vai descer sobre a terra. E Deus vai governar aqui na terra. O céu vai se juntar à terra. É isso que a Bíblia nos ensina. E sobre isso, eu queria ler aqui com vocês o que está escrito em Apocalipse 21:5. Esse texto é lindo. Apocalipse 21. De 1-5. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus eis a morada de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto nem pranto, que as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, existe uma promessa linda para todos os cristãos salvos para esperar essa promessa de que um dia o reino desse mundo se tornará o reino do nosso Deus. Nós somos salvos para isso. Agora, a pergunta que nós devemos fazer, existe uma promessa, mas
Qual que deve ser a minha postura? O que eu tenho que fazer? Irmãos, a nossa postura nesse meio tempo, a nossa postura deve ser uma postura peregrina, uma postura como de alguém que não é desse mundo. Aqui em Hebreus 11:3 nos diz sobre todos aqueles que cumpriram o propósito de Deus aqui nessa terra, a postura desses homens. A gente vai ler aqui: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não obtiveram a promessa. Que promessa? A promessa do reino de Deus aqui na terra. Eles não viram essa promessa, eles viram de longe e já se alegraram, né? Eles estão vendo de longe e já se alegraram. E eles confessavam que eles eram e peregrinos aqui na terra. Irmãos, eu percebi o que é viver como estrangeiro quando eu saí do Brasil, né? Antes, eu cresci aqui é a minha casa, vivia numa zona de conforto. Só que no Brasil, e me colocaram um título de missionário. Eu falei, eu cheguei naquele lugar, eu não sou daqui, eu estou aqui, eu tenho uma missão, né? Só que muitas vezes, irmãos, nós acostumamos, nós somos salvos com uma esperança, mas nós nos acostumamos com essa terra demais. Eu assisti um filme, um tempo atrás, um filme muito triste, que conta de missionários que foram para o Japão, inclusive. E esses missionários, eles foram para o Japão, ali cheios de vida, de mudar o Japão para Jesus. Só que passou-se o tempo, eles se acostumaram com o Japão. Eles começaram a tratar o Japão como, minha terra, eu sou daqui. Começaram a viver como povo, negaram a fé. O filme é muito triste. E acabaram sem impacto nenhum naquele país. Por quê? Viveram como cidadãos, eu sou daqui, eu aqui. Só que, irmãos, aqueles que cumpriram o propósito de Deus aqui nessa terra, eles confessavam que eles eram estrangeiros, eles confessavam que eles eram peregrinos. Meus irmãos, a minha cidade que eu mais morei na vida é Barueri. Morei anos e anos em Barueri, só que esse ano eu me mudei para Osasco. E eu me mudei para Osasco com uma missão, né, de ver Osasco ganho para Jesus. Falei, eu preciso morar em Osasco, né? Morava bem aqui em Barueri, tinha uma casa que eu gostava, mas eu falei, não, vou alugar uma casa lá em Osasco. Só que um certo dia eu estava indo na academia, né, achei a academia ali perto de casa, ali em Osasco, e eu percebi que eu já estava me acostumando demais. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, não me deixa esquecer o porquê eu vim para Osasco. Não me deixa esquecer. Irmãos, essa tem que ser a nossa oração na nossa vida. Senhor, não me deixa esquecer o porquê eu estou aqui nesse lugar. Você é peregrino aqui na terra. Vira para quem está do seu lado e fala, você é um peregrino. Amém? Nós somos na terra. Agora, irmãos, uma característica de alguém que é um peregrino aqui na terra, essa pessoa, ela vive em dependência de Deus. Ela vive em dependência. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, eles passaram, e ali no deserto foi testada a dependência deles de Deus, né? Eles viviam em tendas, o Senhor mandava comida, porque eles ainda não estavam na terra prometida deles, eles dependiam de Deus, Deus sustentava. E eu quero te dizer, meu irmão, você ainda não está na sua terra. Nós ainda não entramos na terra que Deus nos prometeu, cuja Ele é o Rei. Nós estamos num tempo de peregrinação aqui nessa terra. E quem está peregrinando aqui na terra, existe um convite para essas pessoas de dependência de Deus. Um convite de esperar no Senhor que Ele proverá. Irmãos, o Senhor, Ele queria que essa postura estivesse no coração de Israel de uma maneira tão forte, que Ele determinou que uma vez por ano existiria uma festa chamada Festa do Sucote, lá em Israel, festa cuja eles
morar em tendas, em barracas. Pensou, os caras tinham a casa deles, eles tinham o conforto deles, só que Deus determinou, uma vez por ano vocês vão sair da casa e vocês vão morar em tendas, para vocês lembrarem da dependência, para vocês lembrarem de que sou eu que vou pro... Irmãos, nesse tempo, aqui nessa terra, não é para você viver uma vida previsível, uma rotina confortável. Você está peregrinando, cuidado com a previsibilidade, cuidado em viver aquela rotina. O Senhor vai depender dEle completamente. E quando, irmãos, nós entramos nessa dependência, nós vemos a mão de Deus poderosa nas nossas vidas. Eu me lembro em 2017, fomos para uma escola de missões da nossa igreja, o Difflin School, que tem até hoje, e foi em Sobral. E teve um dia ali nessa escola, que hoje nós chamamos de Dia do Missionário. E o que é esse Dia do Missionário? Acordamos os jovens na nossa escola de missão. Eu coloquei uma música de rock metal, gospel, bem alta assim, logo de manhã, 5 horas da manhã, acordei todo mundo gritando. Falei, gente, hoje é o dia, a gente vai viver esse dia como se Jesus fosse voltar no fim da tarde. Acorda! Era uma surpresa, eles não sabiam daquilo. Chacoalhando, vamos lá, né? Todo mundo acordando, e a gente falou assim para eles, dividiu eles em grupo de 4, 5, a gente deu para cada um ali. Eu acho que naquele dia, naquela época, o mundo vivia com menos de $2 por dia. Então a gente deu para eles ali uns R$10, alguma coisa assim. Deu um celular para o grupo só se precisasse comunicar. Eram pessoas de diferentes lugares do Brasil, só que a gente estava ali no Sobral. A gente jogou um em cada canto, deu R$10 e falou, não volte às 6, 5 horas da tarde. Você vai pregar o evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Vai! Enviamos para passar o dia, dependendo de Deus. Irmãos, eles voltaram no fim da tarde com cada testemunho que a gente falou, é isso, dependência de Deus. Tinha um menino lá que ele gostava tanto ele amava tomar banho, né? Ele tomava uns 4, 5 banhos por dia, era impressionante. Tomava banho o tempo todo. Ele foi para o Dia do Missionário, e aí a gente abriu para testemunho. Ele foi contar o testemunho dele. Ele falou, gente, vocês não acreditam. A gente estava andando na rua, fomos evangelizar, chegamos numa casa, a mulher falou, vocês precisam tomar banho? E eu até tomei banho. Eu falei, não é possível, cara. Mas, gente, é tão bom poder depender de Deus. É essa vida que o Senhor nos convida a viver. Ele veio mostrar aqui como um filho de Deus anda na terra. Um filho de Deus andando na terra sabe que aqui não é a casa dele. E como que Jesus vivia? Qual que é o estilo de vida que Jesus moldou a gente a viver? Vamos ler aqui em Lucas 9, 58. Lucas 9, 58 diz assim, as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem inclinar a cabeça. Raposa tem sua toca, todo mundo tem um lugar para morar, mas o Filho do Homem, aquele que veio para moldar como um filho de Deus vive aqui nessa terra, ele não tem onde repousar a cabeça, ele é totalmente dependente de Deus. Irmãos, aqui Jesus não pode ter casa, Jesus ele está falando, ei, você não é daqui, não se apegue, vive em dependência de Deus. Irmãos, quem vive em dependência de Deus sabe, é a melhor coisa. É a melhor coisa. O próprio Jesus fala assim, gente, nem Salomão se vê como as ervas do campo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Quando os discípulos ficam falando, por que será Jesus está nos falando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Será porque a gente não trouxe pão? Jesus ele fica muito bravo com os discípulos. Ele falou, homens de pequena fé, vocês não viram
para 5.000. Como que vocês estão achando que eu estou falando que estou preocupado com o pão? Irmãos, Jesus ele veio moldar um estilo de vida. O Evangelho não é para a gente ler e aplaudir, que demais. O Evangelho é para a gente ler e se enquadrar e começar a viver. Tanto que Jesus é aqui chamado de Filho do Homem. Por que ele é chamado de Filho do Homem? Irmãos, porque ele veio como homem aqui na terra, como eu e você. Tudo que ele fez, ele não fez como Deus, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo e que sabia que a sua casa não era. O Senhor ele quer nos levar a viver um estilo de vida de dependência. Quem é peregrino, irmãos, vive com um senso de missão. Imagina que eu te pego você e falo, ó, você vai viver nesse país. A primeira pergunta que você vai me fazer, a pergunta mais natural é, por quê? Qual é a razão? Se eu te falo que você não é daqui, que você está aqui na terra, a primeira pergunta que você deve é, por quê? Qual é a razão? Existe uma razão pela qual nós estamos aqui. Existe uma missão pela qual nós estamos aqui. E qual que é essa missão? Essa deve ser a nossa pergunta. Eu estou aqui. Vira para quem está do seu lado e fala, por que a gente está aqui? Por quê, né? Antes de eu falar qual é a sua missão, eu quero dizer que a sua missão, ela está totalmente atrelada à sua identidade. Como você fazer uma missão que não faz parte de quem você é, vai dar ruim. Imagina que essa igreja aqui, esse prédio dessa igreja está reformando. E eu chego aqui, e aí tem um rapaz pintando, fazendo as coisas tudo aqui. E eu chego nele, né, está trabalhando aqui na estrutura do prédio, eu chego nele, eu falo, cara, tudo bom? Você que é o pedreiro, você é pedreiro, é? Ele, não, eu sou cozinheiro. Eu estou aqui pintando, mas eu não sou pedreiro não, eu sou cozinheiro. Gente, a gente já sabe que não vai dar bom, né? Não vai dar certo. O cara é um cozinheiro e a igreja está querendo se meter de pedreiro. Por quê? Porque a sua identidade, a sua missão está totalmente atrelada à sua identidade. Então, antes de você entender qual é a sua missão aqui na terra, você precisa entender quem você é. Quem você é. Uns bons anos atrás, em 2016, quando eu morava no Japão, vou contar esse testemunho aqui. Se você já ouviu, eu creio que você não vai se importar em ouvir de novo. Aconteceu um terremoto ali no sul do Japão. E nós fomos com uma equipe ali de brasileiros para pregar o evangelho, ajudar na situação do terremoto. Eu nunca tinha visto aquilo, gente. Tipo, uma cidade devastada. Você não via prédio de pé, você não via casa de pé. Só entulho, assim, horrível. E a gente chegou ali e a gente falou, vamos ajudar e vamos pregar o evangelho. E no Japão, uma igreja que está bombando, está crescendo. É uma igreja que batiza uma pessoa por ano. Uma igreja que está bem ali. Né? Era muito raro, agora não é mais, mas era muito raro ver conversão. E ali, irmãos, em 5 dias, a gente pregando o evangelho, nós vimos pessoas entregando a vida para Jesus. Assim, o mover de Deus. Nós voltamos para onde a gente morava, que era Tóquio, e passou-se um tempinho, o meu pai disse assim, vamos de novo para Kumamoto, onde teve o terremoto, mas agora vamos levar uma equipe de japoneses conosco, não brasileiros. E aí a gente foi. Vez nós ficamos hospedados em uma igreja, né? Pegamos colchões, colocamos numa igreja, e era uma organização, uma tipo ONG, que estava organizando os trabalhos voluntários através dessa igreja. Eles estavam usando o prédio da igreja e essa ONG estava organizando tudo ali. E a gente chegou para se hospedar naquele lugar, e eles nos chamaram para uma reunião para passar as regras, né, de quem ia ficar ali dormindo na igreja e tudo mais, quem ia fazer os trabalhos. E as regras eram o seguinte, primeira regra, à tarde da noite, a mulher dando as regras pra gente. A mulher falou, primeira regra,
podem fumar, tipo assim, segunda vocês não podem beber. Até aí a gente tá, né? Claro que não, né, gente? A gente não veio aqui para isso. Mas aí chegou, sei lá, na terceira regra, ela falou, essa é a regra mais importante. E ela falou assim, vocês não podem evangelizar. Eu fiquei revoltado e eu já queria falar. Pai muito sábio falou, calma. Fiquei revoltado, e o meu pai falou, calma, não vamos brigar aqui, né? Só que no outro dia, meus irmãos, a gente acordou cedo, foi tomar café da manhã numa loja de conveniência, e eu abordei um japonês. Eu falei, cara, eu oro pelos enfermos, eles são curados. Ele falou, tenho dor nas costas. E aí a gente orou por ele, o que aconteceu? Curado, primeira coisa que aconteceu no dia. Gente, aquele dia, talvez a intenção, confessar aqui para os irmãos, foi até errado, estava com um pouco de raiva. O que eu mais fiz foi falar de Jesus. Eu falei de Jesus para todo mundo que encontrava. Eu falei, não tem como obedecer esse... Né? Não posso falar de Jesus? Falei de Jesus para um monte de gente, acabou o dia. A gente chegou na igreja que a gente estava hospedado, nos chamaram para uma reunião, para dar o feedback das coisas que aconteceram no dia. E as pessoas começaram a contar, a gente ajudou a velhinha a atravessar a rua, limpamos tal casa, tiramos entulhos, só que tudo relacionado a essa vida. Até que eu virei para o meu pai e falei, pai, vou contar o testemunho do rapaz que tinha dor nas costas. Ele falou, melhor não. Eu falei, então tá, né, vamos obedecer. Só que eu não sei o que aconteceu com meu pai, no meio da reunião ele virou para mim e falou, conta o testemunho. E gente, você conta o testemunho em qualquer lugar, as pessoas, uau, glória a Deus. Ali naquele lugar, todo mundo quieto. E a mulher só escrevendo no computador. Gente, um climão. Só que assim, a gente não liga, né? A gente faz para Jesus, não faz para ser aplaudido por pessoa. Amém. Saímos daquela reunião, fomos jantar, meu pai recebe uma ligação, era dessa ONG, falando, ó, a gente quer ter uma reunião com vocês aqui, uma reunião de emergência. Vem aqui. E aí meu pai foi para essa reunião junto com outro japonês ali que estava liderando a nossa equipe. E nessa reunião eles trouxeram um pastor da cidade. E esse pastor da cidade falou, vocês estão errados, vocês estão pregando aqui, não é para pregar. Meu pai, mas como assim não é para pregar? É o que a gente crê. Ele falou, não, vocês estão se aproveitando da situação de vulnerabilidade das pessoas para falar de Jesus. Um negócio nada a ver. E assim, meu pai saiu daquela reunião e contou para mim o que tinha acontecido. Meu pai falou, ó, então a gente não vai ficar mais aqui com vocês, nós não concordamos. E ele contou o que tinha acontecido. E ali, o Espírito Santo colocou algo no meu coração, meu irmão. Que você não pode falar para um cachorro você é proibido de latir. Você não pode falar para um peixe você é proibido de nadar. Assim como você não pode que nasceu de novo, você é proibido de curar os enfermos, você é proibido de falar de Jesus. Por quê? É a nossa identidade. Não é simplesmente o que nós fazemos, faz parte de quem nós somos. Agora, a nossa identidade em mais pura essência, é filhos de Deus. E Deus queria tanto que nós tivéssemos essa identidade muito bem firmada no nosso coração, que Ele nos deu o Espírito, e o Espírito clama, Abba Pai em nós. O Espírito está firmado quem você é. Ele te deu o Espírito do Filho, que afirma quem você é. Deus, Ele queria que você tivesse a sua identidade firmada. Agora, irmãos, qual que é a missão que está atrelada a ser filho de Deus? Qual que é a missão que está atrelada a ser filho de Deus? Aqui, a gente já está terminando. Abra sua Bíblia em Mateus 20. Mateus 20, 20. Que é a missão de um filho de Deus? Qual que é a missão? Então, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus perguntou, o que você quer? Mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam, podemos. Nem sabia o que era, mas podemos.
lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. O Filho do Homem, aquele que veio moldar como um Filho de Deus anda sobre a terra, Jesus, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, aqui está em essência nossa missão como filho aqui na terra: dar a vida em resgate por muitos. No tempo da sua peregrinação, o que você vai fazer? Dar a sua vida por resgate por muitos. Irmãos, a Bíblia nos deixa claro, é lindo isso, qual é a razão pela qual a nossa pátria ainda não desceu para a terra. Qual é a razão pela qual Jesus não está governando fisicamente sobre a terra? A Bíblia deixa claro isso para nós. Em 2 Pedro ele nos diz: Deus não retarda a sua promessa, como dizem alguns. No entanto, Ele é paciente, querendo que todos se salvem. Irmãos, a razão pela qual Jesus ainda não voltou é porque Ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E agora um filho que está aqui nesse tempo de peregrinação e anseia o reino de Deus, qual que é a missão dele? Dar a sua vida, perder a sua vida. Tanto que Jesus fala: aquele que não me seguir, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Por quê? Porque um filho toma a cruz e segue. E cruz para quê? Para ficar desfilando? Para ficar se mostrando? Não, cruz é para morrer. Em todos os evangelhos tem uma frase de Jesus unânime: aquele que perder a sua vida causa, esse a ganhará. Todos os evangelhos está escrito esse versículo. Porque, irmãos, em sua pura essência, a missão de um filho é perder a sua vida. E se você está aqui hoje, se o evangelho chegou até você, porque alguém perdeu a sua vida. E os discípulos, eles entenderam isso tão bem, meus irmãos, todos eles entenderam isso tão bem, que eu quero ler aqui para vocês, que Pedro, a história diz que no ano 64, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, em Roma. André morreu crucificado em cruz, em forma de X, em 60 e 70, depois de Cristo. Tiago foi decapitado em Jerusalém, teve a cabeça. Felipe morreu crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé morreu transpassado por lanças. Mateus morreu assassinado por golpes de espada. Simão martirizado. Paulo morreu decapitado em Roma. Eles que nasceram de novo, que eram discípulos de Jesus, eles entenderam: eu não sou desse mundo, e eu estou aqui nesse mundo para eu perder a minha vida, para salvar a muitos, para eu perder a minha vida, para que um reino seja estabelecido. Todos que entenderam que esse mundo é um lugar de passagem, entregaram a sua vida, começando de Abraão. E a história conta de todos os heróis da fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, homens que entenderam que esse mundo não era o lugar deles, que esperavam uma pátria superior, então eles entregaram a vida deles. Eles sabiam que o sucesso deles não era nessa terra, mas que existia um reino que estava por vir. E para terminar, meus irmãos, aqui eu quero chamar os meus voluntários. Os voluntários estão vindo lá atrás.
Eu quero, irmãos, mostrar aqui, a gente vai ter uma dinâmica, que são 5 irmãos. Eu quero mostrar aqui para vocês, meus irmãos, o que tem acontecido. Nós não estamos aqui nesse mundo para a nossa própria história. Existe um sofisma, muitas vezes, que entra no nosso coração, que é, não, a minha história, né? Deus tem uma história para mim, a minha história vai ser maravilhosa, amém, eu creio nisso, mas existe uma mentira sutil nesse tipo de frase, porque, irmãos, Deus, Ele já tem uma história que Ele está escrevendo na terra. Desde o começo Ele está escrevendo uma história na terra, uma história de milhares e milhares de anos, e nós agora temos o privilégio de sermos parte da história que Deus está escrevendo, talvez por 70, 80 anos, e o nosso maior privilégio nessa terra é poder fazer parte da história que Deus está escrevendo. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco dessa história. Se puderem falhar mais um pouco. A gente vai começar aqui, esse irmão aqui, ele vai representar Abraão. Abraão, irmãos, enquanto ele estava vivo aqui, ele entendeu que a vida dele era passageira. Existia uma promessa, existia algo que estava por vir. E Abraão, ele entregou a vida dele, meus irmãos, para poder salvar a muitos. Ele ia entregar o próprio filho dele. E Abraão, ele viveu todos os dias dele sendo fiel a Deus. E aí passou-se o tempo, chegaram-se os profetas. E os profetas, eles profetizavam sobre um reino que estaria por vir. E os profetas, eles sofreram, eles perderam a vida deles por causa da mensagem. A Bíblia nos relata, Jeremias, irmãos, que vida sofrida, jogado em poço, passava fome, sofrido. Isaías andou nu, né? Ezequiel teve que comer esterco. Todos entregaram a vida por causa de uma promessa, por causa de todos entregaram a vida. Os profetas morreram. Passou-se o tempo, veio um homem chamado João Batista. Pode passar para ele. Veio um homem chamado João Batista. João Batista, meu irmão, ele era filho de um homem, ele era filho de um sacerdote, filho de Zacarias. Ele já tinha a vida feita se ele quisesse, viver em Jerusalém, servir o Senhor, ser um homem santo. Mas João Batista, ele decidiu viver para preparar um caminho para que um reino viesse sobre a terra. E o que João Batista fez? Ele foi viver no deserto, ele vestia uma roupa desconfortável, ele comia uma comida desconfortável, ele pregava num lugar desconfortável, e ele pregava uma mensagem desconfortável, porque ele decidiu dar vida dele para que o reino de Deus viesse sobre a terra. Teve sua cabeça decapitada, e aí depois, não precisa passar ainda, depois veio Jesus. E Jesus nos mostrou de maneira clara, o que Deus esperava de nós no tempo aqui dessa terra. Jesus para salvar alguns. E aí Jesus, ele ressuscitou, subiu aos céus. E aí o bastão foi passado para os discípulos. E os discípulos de Jesus, meus irmãos, a gente leu aqui, todos eles, irmãos, eles morreram, foram decapitados, crucificados de... porque existia uma promessa. E eles morreram, sofreram. E aí o evangelho foi sendo passado, até que no século passado, nos anos 60 mais ou menos, esse bastão aqui chegou até um homem chamado Melvin Uber. O Melvin Uber, ele é fundador da Paz Church. Ele vivia de maneira confortável lá nos Estados Unidos, confortabilíssima, rico.
Até que Deus falou para o Melvin Uber: e os povos além do mar, o que faremos com eles? Ali o Melvin Uber sabia: o Senhor está me chamando para viver como um peregrino. O Senhor está me chamando para fazer aquilo que os discípulos fizeram, entregar a minha vida. E Ele não perdeu. Ele não quis viver a história dele aqui na terra. Ele quis fazer parte da história de Deus. Melvin Uber, ele vem para o Brasil, vai morar lá na floresta amazônica nos anos 70, onde não tinha nada, para pregar o evangelho. O filho dele morre, e o Melvin Uber, então ele morre. E hoje, meus irmãos, pode passar aqui para mim, o bastão chegou em nós, agora está na sua mão, agora está na minha mão, e daqui a pouco não vai estar mais. Nós temos uma vida só, o que faremos nós? E a pergunta que eu quero te fazer: o que é que você vai fazer? Existe uma responsabilidade. O que a gente vai escolher fazer? Ah não, eu tenho uma carreira profissional, cara, eu vou ir para a igreja ali de domingo, mas eu tenho uma carreira profissional. Ou não, a minha vida eu preciso trabalhar muito. Irmão, eu não estou te falando que você vai ter que morrer, talvez, eu não sei, por causa do evangelho, que você vai ter que ser martirizado, eu não sei, talvez. Mas o que é perder a vida, meu irmão? Talvez é você abrir a sua casa para uma célula, é você ir pregar o evangelho no amor das ruas. Talvez é você parar de fazer hora extra para cuidar de pessoas, perder a sua vida para salvar a muitos. Esse é o chamado de Deus para os seus filhos. Por quê? Porque nós contemplamos uma pátria superior. E eu quero, pode ficar aqui ainda, meus irmãos, eu quero, para terminar aqui com vocês, ler Hebreus 11, de 32 a 40, já acabou o meu tempo aqui. E que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram cerrados ao meio, mortos ao fim da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram, todos esses não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, o que está acontecendo agora? E nós temos uma nuvem de testemunha que está lá, agora é com você, o reino de Deus ainda não chegou, mas está na sua vez. Todos eles não viram ainda o reino de Deus vindo sobre a terra, eles deram a vida deles e agora eles estão, sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Chegou a minha e a sua hora, será a nossa decisão. O que a gente vai fazer? Daqui a 50 anos, talvez não vai ser mais a sua vez, mas hoje é. Então o que você tem para fazer, que é entregar sua vida para Jesus, faça agora. Esse é o chamado dos filhos de Deus nesse tempo, amém? Fique de pé, feche seus olhos.